Todo poema precisa ter rima? A resposta mais rápida e objetiva é não, não precisa obrigatoriamente. Porém, existem outras coisas que você, poeta, precisa saber sobre a rima. Então fica nesse vídeo até o final para entender melhor. Antes de falar mais profundamente sobre a importância da rima num poema, quero te convidar a clicar aqui embaixo no gostei, se inscrever no canal. Aqui a gente fala principalmente sobre poesia, a poesia das canções, a poesia da arte em geral. Falamos de literatura de cordel, de arte e cultura nordestina. E fique à vontade também para pedir temas de vídeos. A rima é um recurso estilístico da linguagem bastante utilizado em textos escritos em verso, como poemas e letras de músicas, e só pode ser utilizado em textos desse gênero. Não pode aparecer, por exemplo, numa redação do Enem ou do vestibular. O objetivo da rima é dar mais sonoridade, ritmo e musicalidade aos textos onde ela aparece. Porém, hoje em dia a rima não é mais um recurso obrigatório em um poema, né? E isso é uma característica resultante principalmente da chegada do modernismo na arte. Sendo a rima obrigatória ou não, a gente deve admitir que é um recurso que faz com que o texto fique bem mais atraente, não é? Um texto rimado tem o seu valor poético. A gente pode até produzir um poema simples, sem muita profundidade poética, porém, se tem rima ali, parece que automaticamente ele se enche de poesia, não é? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Só porque algumas palavras estrategicamente posicionadas terminam com o mesmo som, nos fazendo pensar que quem escreveu aquilo tem um dom. Olha aí, rimou. O que eu falei não tem poesia nenhuma, porém, com a rima faz soar como se tivesse. Se você ainda não sabe a diferença entre poema e poesia, eu vou deixar um link aqui na descrição que eu gravei explicando detalhadamente. Caso o poema escrito ou falado não tenha rima, a gente diz que esses versos são versos brancos ou versos soltos. E nesse caso, o poeta ou a poeta precisa compor versos e estrofes com muita profundidade poética para suprir a ausência das rimas, né? E para isso é necessário utilizar muitas figuras de linguagem, métrica, ritmo, melodia, musicalidade, tudo isso para que a rima não faça falta, né, num poema como esse, que não tem rima, entendeu? Eu costumo pensar que as rimas são como as cores. Você pode fazer um trabalho visual, uma pintura, uma fotografia colorida ou sem cor, preto e branco. Ambas as opções, né, colorido ou preto e branco, têm o seu valor artístico, né, sua beleza. Tudo depende do autor ou da autora da obra. E mais uma coisa que faz com que eu compare a rima com as cores é que assim como você pode escolher várias cores para o seu trabalho visual, cores complementares, cores opostas, fazer uma composição de cores alternadas, intercaladas, funciona da mesma maneira com as rimas. E é como se cada terminação de palavra diferente, que corresponde a uma outra sonoridade, fosse um tom de cor diferente. Assim como existem uma infinidade de cores que você pode escolher para o seu trabalho visual, existe também uma infinidade de rimas que você pode escolher para o seu poema. E o fato de você não escolher colocar rimas, assim como você não escolher colocar cores no trabalho visual, vai exigir que você trabalhe uma outra proposta poética, uma outra proposta artística para o seu trabalho. São opções que o artista ou a artista deve escolher. Até meados do século XVIII, até a metade do século XVIII, por exemplo, a rima era um elemento essencial para a poesia no mundo. Era obrigatório em todas as obras poéticas até essa época. Foi a partir do romantismo, né, na segunda metade, mais ou menos, do século XVIII, que alguns poetas começaram a experimentar fazer trabalhos sem rima, a experimentar novas formas de fazer poesia. E foi no modernismo que a técnica dos versos brancos e soltos se consolidou. Mas isso não significa que as rimas foram abolidas da poesia. Não. A liberdade que o modernismo proporcionou à arte significou tanto o surgimento de poemas sem rima, como também a retomada de poemas clássicos e a valorização de rimas também. A liberdade permitia tudo isso. Afinal, o poeta é livre para escolher o seu poema rimado ou não. E até hoje é assim. Eu, particularmente, gosto muito de colocar rimas nos meus poemas. É um recurso que sempre vai existir no meu estilo de poesia autoral. E isso é uma influência que eu tenho por conta de um gênero que eu produzo bastante, que é o cordel. Um gênero poético que tem a rima como elemento obrigatório na sua estrutura padrão. Na sextilha, na septilha e na décima. A rima no cordel é essencial. Vejamos agora dois exemplos de poemas, um com rima e outro sem rima. Ambos os textos são de Carlos Drummond de Andrade. Eu escolhi os dois textos do mesmo autor justamente para mostrar que você também tem a liberdade de uma hora fazer um poema com rima se você quiser e outra hora fazer um poema sem rima se você quiser. E os poetas e as poetas podem mudar isso a qualquer momento na sua produção artística.
artística. Tudo depende ali do momento da inspiração, né? E da sua proposta, daquele poema que está nascendo ali. O primeiro poema é Memória, de Carlos Drummond de Andrade. Amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão, mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. O texto nos traz ali uma tensão, né? Uma tensão poética existente nos versos, que é o eu lírico amar uma coisa que já não existe. Aquela vontade de esquecer o passado, que é ali meio que bloqueada pela memória, né? Que insiste em fazer com que esse passado fique sendo preservado na memória, né? Eu não vou me aprofundar muito nesse poema, né? Ele é pequenininho, mas tem muita coisa para falar sobre ele. Pensando nas rimas, vejam só, são 4 estrofes e o padrão de rimas é o mesmo. Os 2 primeiros versos têm a mesma rima, isso na primeira e na segunda. Na terceira e na quarta ele muda a rima dos 2 primeiros versos, né? Tangíveis, insensíveis, e na quarta estrofe é uma nova rima, né? Findas e lindas. E o terceiro verso de cada estrofe tem a mesma rima sendo repetida nas 4 estrofes. Claramente um padrão que ele planejou para deixar a sonoridade com uma característica peculiar, né? O outro poema que eu trouxe aqui do Drummond é o poema Opaco. Noite, certo, muitos são os astros, mas o edifício barra minha vista. Quis interpretá-lo, valeu? Hoje barrar-me a luar à vista. Nada escrito no céu. Sei, mas queria vê-lo, o edifício barra minha vista. Zumbido de besouro, motor arfando, o edifício barra minha vista. Assim ao luar é mais humilde, por ele é que sei do luar. Não, não me barra a vista se barra a si mesma. Um poema que nos mostra como o mundo capitalista atrapalha a visão que o eu lírico tem, ou pelo menos que o eu lírico quer ter diante, né, do céu, da beleza das estrelas. Beleza essa que é atrapalhada pelos edifícios construídos pelo mundo capitalista, globalizado, etc. E nesse poema a gente não percebe nenhuma rima aí sendo planejada e nenhum compromisso em organização rimática. E ele supre essa ausência desse recurso sonoro com uma profundidade poética muito grande, com muitas metáforas, uma linguagem extremamente conotativa e profunda. Ambos os poemas são belíssimos, né? Cada um tem o seu estilo, sua proposta, sua estratégia e o seu projeto poético. Um tem rima e o outro não. E os dois fazem parte do mesmo livro, Claro Enigma, de Carlos Drummond de Andrade, publicado pela primeira vez em 1951. Agora eu quero saber de você, poeta. Você costuma colocar rima nos seus poemas sempre? Ou não coloca nunca? Escolhe não usar esse recurso? Ou às vezes coloca e às vezes não? Vai depender do seu momento ali de inspiração daquele poema em específico? Diz aí nos comentários, e se tem alguma pergunta, ficou com alguma dúvida, escreve aí também que eu vou responder todo mundo. A gente se vê na próxima então. Até mais!